Capítulo 12. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante, sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha 9 anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que a força de persuadir os outros da nossa nobreza acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso motivo de renhidas contendas em nossa casa, porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso, os outros parentes dividiam-se, daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso silêncio, alguns foram além e bateram palmas. A população, cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto à real família, houve iluminações, salvas, tidum, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadinho novo, que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio, e, francamente, interessava-me mais o espadinho do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadinho é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso, quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras, mas não sei por que, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado: vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público, entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar, e tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de Sua Alteza, ou quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luís Cubas, vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se às madres de ajudas compotas e marmeladas, lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos dos luxo clássico. E estas 3 palavras últimas, expressas com muita ênfase, produziram em toda a assembleia um frémito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas. Um bocage ou uma cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho, a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era sobremesa, ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos, os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco, finamente o ralado, amarelo como uma gema, ou então o melado escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo, e do minuete da solo inglês, nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar
como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançável é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Trás. Fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. Amor parte, antes mesmo da glosa, tinha já o meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar uma certa compota da minha afeição. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era, e a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas, mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores, deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, influxo de um bom jantar. Eu via isso, porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que me servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, como batigas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixo doce, enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia Emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardar a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mais grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tomasse ridículo. Que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira, havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo, durante o resto da tarde, a segui-lo, na chácara onde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Não sei por quê. Porque é a minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita, era lusco-fuscol, eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo? Morro todos os dias, de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem, não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Disse isto. Puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir, uniram os rostos, e eu ouvi estalar, muito ao de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia. Bradeu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra,
A estupefação imobilizou a todos, os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa, as mães arrastavam as filhas, pretextando o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, mas, no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz, a rir, brejeiro. Brejeiro. Capítulo 13. Um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim. O palmatória, terror dos meus dias pueris. Tu que foste o compeflinhar e com que um velho mestre, osso de calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com minha alma imberbe, as minhas ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é a mestra das últimas letras, com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vajo-te ainda agora a entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, barba rapada, vajo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante 23 anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho. Sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho, ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludgero Mestre, quero escrever-lhe o nome todo nesta página, Ludgero Barata, um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes, éramos sevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam, o Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma coisa de seu adorável filho e trazia-o amimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas no Morro do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como 2 peraltas sem emprego. E de imperador. Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general. Uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que suspendamos a pena, não adiantemos os sucessos.
Fujamos sobretudo desse passado tão remoto, tão coberto, ai de mim, de cruzes fúnebres. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e do meu primeiro cativeiro pessoal.